Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12. Sem nenhuma dúvida, disciplina e o seu valor é um dos grandes temas do livro de Provérbios. De maneira geral, Provérbios traz muitas aplicações a respeito desse assunto. Primeiro, que nós devemos aceitar a disciplina, repreensões, por assim dizer. Também fala da necessidade de percebermos o valor das repreensões. Cita muito a insensatez daqueles que não querem dar ouvidos a ela e acabam por desprezá-las. E nisso tudo eu falo de repreensões, de disciplina num sentido geral. Mas existem instruções bem específicas de, por exemplo, que os pais devem criar seus filhos com disciplina. Que o pai que ama disciplina o seu filho, repreende o seu filho, pensando no bem dele. E nisso tudo, nós temos essa ênfase também dada em Provérbios, da disciplina que vem da parte de Deus, como acabamos de ver em Provérbios 3, 11 e 12. A disciplina do Senhor não deve ser rejeitada. Ele fala de não se enfadar dela, não desprezá-la, nem ficar ressentido com ela, por assim dizer. Precisamos entender, de maneira geral, quando falamos desse assunto, que todos nós erramos. Não é difícil entender isso. Infelizmente, algumas pessoas não têm reconhecido isso. Mas o fato é que, se eu vou aprender os caminhos de Deus, isso significa que eu preciso aceitar que eventualmente me digam que eu estou errado e que muitas vezes enfrentarei até as consequências desses erros. Segundo esses dois versículos em Provérbios 3, Deus nos corrige, disciplina, não porque Ele quer ser mau ou cruel, mas justamente pelo contrário, porque Ele nos ama e quer que melhoremos. É exatamente o amor que um bom pai demonstra pelos seus próprios filhos. É porque os pais querem que seus filhos cresçam, se tornem boas pessoas, íntegras, que eles vão corrigir os filhos e até discipliná-los quando errarem. E certamente isso não só é semelhante, mas na verdade é muito mais profundo com Deus. Que Deus permite até que seus servos enfrentem momentos difíceis na vida, mas isso é uma prova do seu amor, que Ele está nos transformando em pessoas mais fortes e melhores, por assim dizer. A repreensão do Senhor é sinal de amor da parte dele, de filiação a Ele, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Um texto bem forte que fala sobre isso é a citação que o autor de Hebreus faz, em Hebreus capítulo 12, justamente a esses provérbios aqui. Os provérbios são citados nos versículos 5 e 6. Mas a partir do versículo 7, o autor de Hebreus traz fortes lições sobre o assunto. Acompanhe a leitura de Hebreus 12, do 7 até o 11. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, não parece ser motivo de alegria,
mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. O autor de Hebreus deixa bem claro: a repreensão, a disciplina da parte de Deus é sinal de filiação, que assim como os nossos pais, na carne, se importam em nos corrigir, em corrigir seus filhos, Deus o faz. E o faz de uma maneira muito mais perfeita, muito mais profunda. Ele fala de uma disciplina para aproveitamento, para que possamos ser santos como Ele é. Mesmo que no momento da disciplina não seja motivo de alegria, o seu fruto é extremamente benéfico. Agora podemos nos perguntar como Deus nos disciplina. E certamente não temos uma resposta tão precisa a isso. Não sabemos, na nossa limitação humana, todas as maneiras que Deus age. O que nós sabemos é que certamente Deus nos disciplina por Sua palavra, que nos confronta, nos mostra como mudar, expõe os nossos erros. Você deve ouvir as repreensões da palavra de Deus, também por meio de outras pessoas, que Ele pode usar, servos dele, cristãos, para nos repreenderem. E também por meio de dificuldades nessa vida. Pode acontecer com vários de nós. E aconteceu com o salmista do Salmo 119. Ele fala no verso 67. Antes de ser afligido andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Foi a aflição que mudou a rota dele, tirou do caminho errado para o caminho certo. Ele fala no 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. A aflição que ele passou, que nós não sabemos a natureza dela, foi uma bênção para esse homem, pois foi por meio dela que ele aprendeu os decretos do Senhor. E ele até diz no 75, bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Deus permite dificuldades em nossas vidas que nos ensinam a abandonar o pecado, a nos arrependermos, a aprender algo que ainda não aprendemos, como amar mais, como ter mais paciência, perdoar, sermos brandos, confiar mais nele, termos mais humildade. Deus é um Pai amoroso que nos disciplina. Não esqueça disso. Lembre-se que esse Pai amoroso repreende os seus filhos justamente por causa desse amor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Pelo mundo a viajar.